Vamos ver o Fábio então rapidinho? Alguma coisa, alguma consulta? Não, eu não faço o meu melhor pela CBF, não. Faço o meu melhor para Deus e para o Fluminense, as equipes que eu tive a oportunidade de jogar, que foi o Cruzeiro. Eu faço sempre o melhor para eles, né? E principalmente para Deus, porque é Ele que me concede saúde. Então é isso aí que é meu foco. Nunca fiz. A minha seleção é eu fazer o melhor todo dia. E a minha história diz por si e Deus me justifica. Você tinha alguma expectativa? Agradeço a Deus, né, pela oportunidade de me justificar, né? Como sempre, né? Antes, há uns 10 anos, 12 anos atrás, aí eles ficavam lá porque não podia me levar, porque queriam levar jogadores mais novos, mas acho que quem está lá tem seus méritos. A análise, assim, quem está lá foi pela história que construiu, né? Então são critérios bem diferentes. Às vezes não é o melhor, quem está no melhor momento, mas todos têm seus méritos e as suas qualidades. Infelizmente, dentro do futebol existe, e a gente viu aí nessa última convocação aí, não eu, mas acho que dentro de quem não foi convocado, que estava na lista aí, muita coisa aí que aconteceu que é melhor ficar quieto, né? O Fábio não levou muito numa boa, não. Você vê que o semblante, acho que incomoda ele. Ele não leva, né? Não é de hoje isso. Mas a questão do Fábio não é de hoje. Não é de agora, é de muito tempo, né? Muito tempo ele tem essa expectativa de ser convocado e não acontece, não acontece. E é isso, a questão dele é outra. Vocês falaram que tem a fala do Tafarel, seria bom a gente escutar o Tafarel. Eu queria ver, tem a Tafarel, já bota de uma vez. Eu confesso que eu não ouvi ainda. Deixa eu te perguntar dois nomes que a galera fala demais, o Fábio e o Everson. Chegaram a ser avaliados também e pensaram assim até numa pré-lista? O Everson já esteve aqui dentro, já tive a oportunidade de trabalhar com ele, um bom goleiro. O Fábio não, porque eu acho que o Fábio está num outro nível, né, de idade, mas não de qualidade, né? O Fábio vem jogando muito bem, fico muito feliz com isso, porque é uma coisa muito rara, né, com a idade jogar com essa performance. Uma seleção aqui, eu acho que é outra coisa, né? E eu acho que também ele não estava nem esperançoso quanto a isso, ele não estava nem numa lista larga, mas isso aí não tira, né, o nível que ele tem jogado aí. Perfeito. Péssimo, né? Nada, Péssima né? fala do Tafarel. Péssimo. Não, ele não, Você é uma não só. vergonha, Ele explicou Tafarel. assim. Tafarel, Ele você explicou é assim, uma garoto. Ele vergonha. explicou. Ele falou da idade do Fábio, que não se justifica. Quanto tempo o Tafarel está na seleção brasileira? Quanto tempo ele é preparador de goleiros da seleção brasileira? Há muito tempo. E aí, quanto tempo o Fábio joga em alto nível? Há muito tempo também. Então, hoje, a desculpa é da idade, mas e antes? Qual que era a desculpa? O Fábio falou que há 12 anos falaram pra ele que era idade também. Há 12 anos, o Fábio falou que há 10, 12 anos, a justificativa é que ele não poderia por causa da idade. Só que se você olhar a idade dos jogadores que estão hoje na seleção, são jogadores da idade dele de 10, 12 anos atrás. Sim, claramente não existe um bom clima ali entre Fábio e Tafarel. Uma vergonha, Tafarel, uma vergonha. Claramente o Tafarel tem preferências, tá? Porque ele não sai daqueles mesmos goleiros. Se você pegar o tempo que o Tafarel está na seleção brasileira, são sempre aqueles mesmos goleiros, independente de fase. Muito goleiro que está alguns goleiros que trabalharam com ele, fase que não justifica, o próprio Everton. Os últimos meses, ou até 2 anos do Everton, não justifica ele estar hoje na seleção brasileira. Não justifica. Então são escolhas assim do Tafarel, são muito ruins. Agora, Raíssa, olha como é que é engraçado. A gente está cobrando uma colocação do Fábio na seleção brasileira, e o Fábio tem uma história gigante no futebol, quer dizer, do Cruzeiro principalmente, né, que é antes da gente, e nunca foi tão agudo a maneira de chamar o Fábio para a seleção brasileira. Para você ver que o Fábio, eu não estou querendo demerecer ele no Cruzeiro, mas para você ver que talvez esse seja o melhor momento da vida do Fábio. Porque eu nunca vi tanta cobrança por Fábio ir na seleção brasileira como está sendo agora, por tudo que ele tem feito no Fluminense. Eu não acompanho o Cruzeiro. Vilela, ele hoje joga Ele hoje joga no Rio, né? Querendo ou não, Rio e São Paulo, você tem uma visibilidade maior, um apelo muito maior. Mais nacional, nós, né? imprensa, falamos muito mais sobre esses atletas e exigimos muito mais
desses atletas de Rio, São Paulo, do que de Minas. Ontem mesmo o Bandeira, fez uma meia-culpa aqui em relação ao Everson. Eu acho que é uma meia-culpa que eu faria também, porque o Everson tinha totais condições de estar na seleção. É um goleiro experiente, é pegador de pênalti, joga muito bem com os pés e agarra muito bem. E tranquilamente poderia estar. Decide jogo, bate pênalti também. É um grande goleiro. E a gente nunca falou, assim, né, do Everson, nunca colocou o Everson nesse debate, assim. Eu acho que em outros momentos também os outros goleiros que estavam disponíveis estavam em boa fase também. Você não chamar o Fábio tendo o Alisson no Liverpool, num dos melhores anos do Liverpool, tendo o Ederson à frente do Manchester City, sendo um goleiro consistente, isso também diminui um pouco esse clamor por esses outros goleiros que são aqui do futebol brasileiro, que também estão em ótima fase. Acho que isso pode ter influenciado também. Mas hoje, com o Ederson em má fase, o Alisson voltando de lesão, o Everton sendo um goleiro amplamente contestado, não à toa saiu do Palmeiras e não saiu necessariamente como todo mundo tá perdendo o Everton. A maioria das pessoas achava que, uma boa parte pelo menos, achava que o Everton já tinha acabado seu ciclo, não estava mais entregando o que o Palmeiras precisava. Porque o Palmeiras quis. Exato. O próprio Abel, né, dele, falava exatamente. e tudo, mas num tom de gratidão, mas não contava mais com ele. Então, assim, pra mim o Fábio não ia... Assim, a fala do Taffarel, ela é flagrante, sabe? É puramente pela idade. E pra mim, eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo você não levar um goleiro único exclusivamente pela idade pra um campeonato que são 8 jogos, literalmente 8 jogos. A gente tá falando aqui que o Fábio teria que ser convocado e fazer 32 jogos pela seleção muito bons. Ele tem que fazer 8 jogos bons pela seleção. E ele é um ótimo goleiro, sabe? Eu acho que é completamente, assim... É pobre a explicação dele e que pra mim ou é etarismo, né? Essa explicação ou te leva que é puro etarismo ou tem mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa, vamos falar o seguinte, o Taffarel não quer o Fábio na seleção pelo motivo pessoal dele. Tudo bem, ele foi escolhido para estar no cargo, ele tem o direito de fazer isso. Mas aí eu me pergunto o quanto isso impacta a seleção. Se as preferências pessoais vão passar por cima de jogadores que estão em momentos melhores, com explicações, goleiro veterano. Veterano o Fábio o Everson assim como o Everton também era. Então não implicaria nenhum deles de não estar lá. Então assim, eu acho a explicação do Taffarel pobre, eu acho que isso coloca até em risco a visão da gente, de jornalismo, de quem acompanha a seleção, sobre a qualidade do que o Taffarel está colocando, ou que ele ainda tem a dar pela seleção brasileira. Porque em outros momentos ele escolheu bons goleiros que estavam em boa fase, então ainda era compreensível. Mas nesse momento, eu acho que já ficou muito mais contestado e, assim, eu tendo a acreditar que isso pode impactar a nossa visão sobre o trabalho do Taffarel. Isso pode impactar o quanto a gente vê se ele ainda pode contribuir para a seleção. Pra mim, independente dessa falha dele, tá? Já de antes, avaliando o trabalho dele de perto, pra mim é um trabalho ruim. Pra mim, o trabalho do Taffarel à frente da seleção brasileira é um trabalho ruim. A gente vai lembrar aqui ao longo dos últimos anos, tem momentos de destaques dos goleiros da seleção brasileira? Não tem. A gente tem falha, como na final da Copa América. Uma falha flagrante também do Ederson. O Lodge falhou? Falhou, mas o Ederson também falhou naquele lance. Então, assim, o Alisson não teve culpa nos gols de eliminação do Brasil, mas também nunca se destacou, né, embaixo das traves da seleção. Para mim, não justifica o Taffarel nunca ter sido sequer contestado. E esses últimos anos, principalmente, mostram a fragilidade do trabalho do Taffarel diante das escolhas dele. As escolhas dele parecem muito mais uma questão de goleiro que ele confia e ponto. É goleiro que trabalhou com ele, ponto. Raíssa, outra coisa. O Fábio ia ser o terceiro goleiro. Mas ele estaria indo para uma Copa do Mundo para, vamos dizer assim, presentear um cara que, se precisasse usar, usaria, não vai usar. O Alisson vai agarrar todos os jogos, eu tenho certeza, só se ele se machucar, ele vai agarrar todos os jogos, não vai tirar o Alisson. Merecimento. É merecimento. Eu acho que é o merecimento que o Fábio tem de ir para a Copa. É um cara que está batendo todos os recordes mundiais. Então, eu acho que é um merecimento. É o maior goleiro do Brasil. É o maior goleiro do Brasil dos últimos 10 anos, no mínimo, cara. É o maior goleiro. É o cara que tem que foi sacaneado pela CBF a vida inteira, pô.
Se você perguntar para qualquer goleiro hoje da Série A, todos vão dizer que o Fábio é o melhor. É geral. Ele não tem clubismo na hora de falar do Fábio. Não tem que ter clubismo na hora de falar do Fábio. Meu amigo, olha só, eu só vou dizer uma coisa, Vilela. Tem alguma coisa que ele falou, vocês têm que pegar, tentar lembrar, pegar alguma entrevista. Ele falou alguma coisa do Tafarel, não é possível. Ou ele falou alguma coisa da CBF. O Fábio é muito maneiro, ele é muito educado, Sim, ele é difícil, eu conheço cara, as histórias todas. Vilela, olha só, eu participei de uma entrega de camisa. Eu participei de uma entrega de camisa dele, acho que foi pra mãe do Chapolin, que era tricolor, tava adoentada e tal. O Fábio mandou, cara, o Fábio é um cara que ele ajuda a gente pra caramba, ele é um cara que na vida pessoal dele é um cara fantástico. Fora isso, esquece vida pessoal, esquece o cara que ele é. Ele é o melhor goleiro do Brasil, ponto. E não tem goleiro nenhum no mundo que possa vestir a camisa da seleção brasileira que esteja agarrando sequer 1/10 do que ele está agarrando. Os caras estão mal, todos estão mal. E aí não levar ele não é porque, por idade, não. Aí tem coisa. Para mim, aí tem perseguição. Aí tem alguma coisa mal explicada.